Boa tarde, bem-vindos a mais um Devocional do Meio-Dia. Eu sou Renato, pastor aqui da Igreja Betel, e quero compartilhar uma palavra com você hoje, que tem como título Visão para ter uma vida de vitória. Queridos, aproveite aí para participar conosco no chat, fazendo seus pedidos de oração e encaminhando também para outros amigos um convite para estar assistindo conosco também. Muitas pessoas têm sido abençoadas e você pode estar promovendo a bênção de um amigo, de alguém que está precisando desta bênção. Então, compartilhe, dê também o seu like para nos tornar relevante, para que outras pessoas possam ter acesso e queiram ouvir e ser também abençoado. Você é um instrumento de bênção na vida das pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem também, através do seu like. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouco sobre a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você poderia ler a história de Davi na Bíblia e perguntar o que Deus viu em Davi, porque Deus diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele tanto quanto ele conquistava, ele também caía, levantava, tropeçava. Mas havia algo diferente em Davi. Para aqueles que conhecem a história, logo no começo, após sua unção, houve uma guerra e os filisteus estavam se preparando para a guerra contra a nação de Israel. Os irmãos de Davi, eles estavam aquartelados para a batalha, estavam preparando-se para a guerra, e Davi foi enviado pelo seu pai para levar suprimentos, para poder ter também notícia dos irmãos, né? E chegando lá, ele se depara com uma cena que mexeu com ele. Para aqueles que conhecem Davi e essa história, Davi ele nos faz lembrar de algo. As pessoas que focam nos gigantes, elas sempre caem. Mas as pessoas que focam em Deus, os seus gigantes desabam. Davi não era um homem de estatura destacável, era uma pessoa franzina, pequena, ele era jovem. Mas Davi, ele tinha algo que o tornava grande, a sua maneira de viver. Mas antes de falar de Davi, vamos falar um pouquinho de Golias. Quem era Golias? Golias era um guerreiro formidável, implacável contra seus inimigos, com extrema habilidade de luta. Ele, através das suas inúmeras batalhas e vitórias, ele foi forjando para si uma armadura poderosa que o protegia dos golpes durante os ataques e combate, tornando ele quase um homem invencível, um verdadeiro pesadelo para o inimigo no campo de batalha. E esse gigante, não só em tamanho, mas também em fama, juntamente com o exército filisteu, agora estava diante do exército de Israel. Quando Davi ele chega ao acampamento para levar os mantimentos dos seus irmãos, ele vê os soldados com medo, se escondendo atrás das trincheiras, enquanto eram insultados e desafiados por Golias, o gigante que os afrontava e os desafiava. E em seus corações eles tinham medo, estavam aterrorizados. Os soldados eles estavam, na verdade, olhando para a circunstância. Como eu disse para vocês, Golias era um cara terrível. E agora Golias desafiava para vamos lutar um a um, qual dos guerreiros aí é capaz de me enfrentar? Ele desafiava a coragem dos homens e isso deixava os homens cada vez mais temerosos. E nós sabemos que o medo paralisa. Diante desses desafios e dificuldades, a gente precisa aprender a voltar o nosso olhar para a direção certa.
Se nós começamos a olhar para as circunstâncias, a nossa tendência natural é de pensar em recuar, porque diante de situações como essa a gente pensa em desistir. A gente começa a acreditar que não tem mais jeito. E aí deixa o medo tomar conta, o desespero, e aí o nosso coração ele se fecha para a verdade. Então nós não podemos agir desta maneira. E era nessa condição que os soldados estavam. Já havia alguns dias que esse Golias ele ia diante dos soldados e fazia as mesmas afrontas. Mas a gente observa uma coisa, o profeta Eliseu, em certo momento, num outro momento da história, ele estava cercado também por soldados inimigos que vinham para prender ele e dar fim à sua vida. Mas, no entanto, diferente dos soldados que estavam ali para a guerra contra os filisteus, ele estava tranquilo. Ele não se preocupou com nada, porque os seus olhos estavam fixos no Senhor. E veja o que ele diz para o seu servo, que já estava apavorado diante dessa circunstância. Ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa realidade, queridos, é a realidade de todo servo de Deus. Nós estamos vivendo um momento de incerteza, mas nós não podemos nos deixar abater, assim como Eliseu não se deixou abater. Ele tinha uma certeza no coração, o Senhor estava com ele. E diante das dificuldades, nós precisamos manter a mesma convicção. O Senhor está conosco. A vitória para nós está garantida. Enquanto Davi caminhava entre soldados de Israel, eles ouviam falando sobre o poderoso gigante, o seu desafio e como estavam temerosos por causa desse gigante. Eles estavam escondidos e Davi viu e ouviu. Mas o que Davi fez? Olha a diferença de um homem de Deus. Davi ele mudou o foco, ele olhou para o Senhor e para as suas promessas. E ele chegou e levantou o assunto do Deus vivo. É assim que a gente tem que fazer. Diante das situações em que parece que as palavras negativas começam a tomar conta e você só vê coisa ruim, muda o seu foco. Olha para o Senhor, muda a conversa, para de reclamar, de murmurar. É certo que Davi viu o gigante, mas ele viu além do gigante. Ele enxergou um Deus maior que o gigante. E é assim que nós precisamos nos comportar diante das circunstâncias. O nosso Deus ele é maior, o nosso Deus ele é poderoso. E diante das dificuldades que se apresentarem diante de nós, nós precisamos nos posicionar lembrando de quem é Deus em nossas vidas. Nós precisamos lembrar de suas promessas e de que Ele nunca falha. Aleluia. Deus nunca falha. Ouça atentamente o grito de guerra de Davi e perceba como ele enxergava. Você vem contra mim com espadas, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Diante do desafio de Golias, Davi faz a escolha por Deus e escolhe crer em suas promessas e não na ação do seu poder. Nós precisamos nos posicionar ao lado de Deus como seus guerreiros e esperar confiante a sua ação a nosso favor, porque quando nós acreditamos e andamos em suas promessas, Ele age por nós. Meus amados, nós estamos vivendo os últimos dias. Dizem que antecedem a volta do Senhor. Aleluia. Nós precisamos estar confiantes. Nós precisamos estar confiantes de que Deus, Ele está à nossa frente. Você é um derrubador de gigantes. Você não nasceu para estar frustrado, para estar aprisionado.
Você precisa profetizar sobre aqueles que não estão conseguindo enxergar a vitória, assim como o servo de Eliseu, Geazi, que não estava vendo. Você não pode ser um Geazi, você precisa ser um Davi, um Eliseu. Quando você começar a exercitar sua fé, os gigantes vão retroceder, os exércitos vão cair a seus pés. Olha, Davi ele não temeu, ele enfrentou o gigante. Todos os soldados de Israel, quando viram o gigante cair para Davi, se encheram de coragem e foram à luta, enfrentaram o exército filisteu e derrotaram esse exército. Veja, a atitude de um homem mudou a história de toda uma nação. Você pode fazer a diferença na sua casa, para os seus amigos, aonde você está, no seu trabalho. É o momento de você tomar posse dessa bênção na sua vida e derrubar os gigantes que estão se levantando. É o momento da gente conquistar almas. Veja o que Deus tem para realizar através da sua vida hoje. Seja um conquistador. Não tema os gigantes, mas seja um ganhador de almas. Amém? Não existe dificuldade que não possa ser superada. Não existe luta que não possa ser vencida, porque o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor por cada um dos teus servos que nesta hora está, ó Deus, partilhando desse devocional. O Senhor já tem se revelado a nós como Deus das conquistas e mostrando, ó Deus, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que não devemos temer o mal, não devemos temer, ó Deus, o levantar do inimigo contra nós. Ainda que em meio a uma pandemia, o Senhor tem nos dado livramento. Ó Deus, ainda que atingidos, feridos, nós não somos derrotados, porque com o Senhor nós somos mais que vencedores. Então eu quero nesta hora abençoar a cada um dos ouvintes, a cada um daqueles que está apresentando aí no chat o seu pedido de oração. Que o Senhor possa alcançar agora, ó Deus, com a cura, com a restauração, com o livramento. Ó Deus, abençoando o Senhor, abrindo portas de emprego. Ó Deus, estendendo a tua mão de graça sobre eles, empoderando os teus filhos para serem abençoadores, para serem conquistadores e derrubadores, destruidores de gigantes. Ó Deus, que nada nem ninguém resista aos teus filhos, que cada um deles seja um instrumento do Senhor para ganhar vidas, para conquistar o reino do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer, ó Deus, por cada uma dessas vidas. Amém e amém. Bom, queridos, uma boa tarde, que Deus possa abençoar você e sua família. E lembre-se, amanhã nós estaremos aqui novamente, meio-dia, para mais um momento com o Senhor, para mais uma palavra de vitória. Deus abençoe a sua vida e uma boa tarde.